Olá, este é o STJ Notícias, seu momento semanal para ficar por dentro dos principais julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver, empresa que não pagou outorga permanece impedida de atuar no mercado nacional de apostas. Negada a liberdade a dono de clínica acusado de torturar internos. E além disso, preparamos uma reportagem especial destacando as decisões do STJ sobre o pacto antinupcial. Eu sou Jaffer Araújo e o STJ Notícias começa agora. E a gente abre a primeira edição de 2025 com destaque para a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, de manter empresa de apostas impedida de atuar por não pagar outorga. Confira na reportagem de Marina Campos. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou um pedido de liminar feito por uma empresa que buscava ser incluída na lista de operadores habilitados a explorar apostas de cota fixa no Brasil. Segundo a empresa, o pedido de autorização apresentado ao Ministério da Fazenda foi arquivado devido à falta de pagamento do valor de outorga, fixado em 30 milhões de reais. O valor está previsto na lei que regula as apostas de cota fixa, mas para a empresa essa exigência não seria minimamente razoável e violaria o direito de explorar a atividade empresarial. Ao analisar o caso, o ministro Herman Benjamin observou que não foram incluídas algumas provas essenciais à petição inicial, como o comprovante de apresentação do requerimento ao Ministério da Fazenda. Segundo ele, a ausência dos documentos prejudica a análise da competência do STJ para julgar o caso, porque não se sabe se o arquivamento foi determinado pelo próprio ministro da Fazenda. O presidente do STJ pontuou ainda que a situação gera incertezas sobre o prazo decadencial para questionar a decisão, porque o ato impugnado não seria omissivo, mas comissivo, o que exige comprovação da data de arquivamento do pedido. Por isso, definiu que a empresa deve permanecer impedida de atuar no mercado nacional de apostas. Em outra decisão monocrática, o ministro Herman Benjamin manteve preso o dono de uma clínica de desintoxicação clandestina denunciado por tortura ao sujeitar os internos a condições semelhantes à de um campo de concentração. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liberdade do proprietário de uma comunidade terapêutica em São Paulo, investigada por maus tratos e tortura contra internos. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a clínica de desintoxicação funcionava de forma irregular em Pindamonhangaba, onde os internos eram mantidos em situação de penúria e sofrimento próximo a de um campo de concentração. O empresário teve a prisão preventiva decretada devido ao não cumprimento de um mandado de prisão temporária, decorrente do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta, celebrado em razão das denúncias de agressões no local. O homem então apresentou pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde teve a liminar negada. Em novo pedido ao STJ, a defesa sustentou que não haveria fundamentação idônea para a prisão, que a prisão temporária foi revogada antes do oferecimento da denúncia e não teriam sido apontados fatos novos para justificar a prisão preventiva. Ao analisar o HC, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, concluiu que ainda não é possível o STJ examinar o caso, pois o TJ de São Paulo analisou apenas o pedido liminar, estando pendente o julgamento do mérito do HC na Corte Regional. Mantida a suspensão das obras do Parque da Cidade na capital paraibana, João Pessoa, foi o que decidiu o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. De acordo com a decisão, é incabível a via judicial escolhida pelo município de João Pessoa para questionar no STJ a liminar do Tribunal de Justiça da Paraíba. O Parque da Cidade em João Pessoa é um projeto de mais de 250 mil metros quadrados que prevê áreas de lazer, esporte e convivência. Mas a construção foi questionada em ação civil pública sob o argumento de que as obras prejudicariam o ecossistema local.
A Corte Estadual determinou a suspensão dos trabalhos e considerou necessária a elaboração de um estudo de impacto ambiental. No pedido de suspensão de liminar ao STJ, o município de João Pessoa alegou prejuízos ao turismo da cidade e aos investimentos previstos de cerca de 120 milhões de reais para executar o projeto. Ao manter as obras suspensas, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou que o requerimento de suspensão de liminar não poderia ser utilizado para reverter a decisão do TJ da Paraíba, já que não cabe à Corte Superior, por essa via judicial, analisar se houve acerto ou não no julgamento do Tribunal Paraibano. O ministro Herman Benjamin observou ainda que a implantação do parque em espaço já degradado não afasta a obrigação do poder público ou do particular de recuperar a biodiversidade originalmente existente no local. Suspensa novamente decisão que obrigava mais de 40 famílias a deixarem assentamento em município do Rio de Janeiro. Vamos conferir. A decisão foi do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Ele deferiu o pedido do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para suspender uma nova decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou a desocupação da fazenda Bom Jardim, em Macaé, no Rio de Janeiro. O local é ocupado por mais de 40 famílias. Em dezembro de 2020, o STJ havia suspendido decisão do TRF2 que, no âmbito de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, determinou a desocupação da fazenda. Com a decisão, na época, o TRF2 extinguiu uma ação de desapropriação que tramitava em conjunto com a ação civil pública. A partir disso, o juízo de primeiro grau, entendendo que não havia mais efeito suspensivo no caso, ordenou a retirada das famílias e a devolução do terreno. A decisão foi mantida pelo TRF2. O INCRA, então, recorreu ao STJ, alegando que a suspensão deferida inicialmente pela Corte Superior deveria estender os efeitos à ação de desapropriação, mesmo após a extinção. Ao julgar o caso, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que o INCRA demonstrou que a ação civil pública tramita de forma conexa à ação de desapropriação e, por isso, os efeitos da liminar deferida em 2020 perduram até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. O ministro enfatizou ainda que a desocupação neste momento colocaria em risco de vulnerabilidade as famílias, na maioria mulheres, que dependem exclusivamente da produção agrícola da terra para a subsistência. Desde o último dia 20 de dezembro, os casos urgentes que chegam ao Superior Tribunal de Justiça estão sendo julgados pelo ministro Herman Benjamin. A gente recebe agora aqui no estúdio a participação da repórter Samanta Peçanha, que traz algumas dessas decisões. Seja muito bem-vinda, Samanta. Imagina, eu que agradeço, Jaffer. Então, Samanta, o que você traz para a gente? Olha só, Jaffer, a primeira decisão monocrática é a que manteve a prisão preventiva do ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Ele está sendo investigado por crimes como fraudes em licitações e desvio de recursos públicos e estaria planejando fuga para o exterior. Ao manter a prisão do ex-governador, o ministro-presidente Herman Benjamin destacou que o pedido de soltura não pode ser acolhido, já que o Tribunal de Justiça de Tocantins ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Samanta, temos também uma decisão sobre ataques racistas, é isso? Exatamente, Jaffer. Nesse caso, o ministro Herman Benjamin negou o pedido de liberdade a um homem preso em flagrante pelos supostos crimes de injúria racial, ameaça, violência política e associação criminosa. As vítimas foram uma deputada estadual do Rio Grande do Sul e a filha dela. O acusado e outra pessoa teriam chamado a parlamentar de macaca esquerdista maldita, além de afirmar que a deputada deveria ser estuprada, morta e queimada. No pedido ao STJ, a defesa alegou que a prisão em flagrante foi baseada em fatos abstratos. Mas, ao decidir, o presidente do STJ apontou que a liberdade do acusado traria risco às investigações. Tá certo, então, Samanta, muito obrigado por essa participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima, Samanta. E tem nova súmula na jurisprudência do STJ. Saiba mais sobre o enunciado aprovado pela 3ª sessão. A súmula 676 diz respeito à conversão da prisão em flagrante por ato de ofício a partir da entrada em vigor da chamada Lei Anticrime. O enunciado traz o seguinte texto: em razão da Lei 13.964 de 2019, não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em preventiva.
A súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. Corrupção de parte dos arquivos digitais impede seu uso como prova no processo penal. O entendimento é da 5ª turma. Os ministros do colegiado entenderam que quando arquivos digitais são corrompidos e a integralidade deles é comprometida, não é possível utilizá-los como prova em processo penal. O advogado Luiz Antônio Calhau explica que é um direito legal da defesa ter acesso a todas as provas de maneira integral. É preciso ter acesso e observar atentamente as provas. É lei, ele é previsto no Código de Processo Penal e na Constituição Federal também, né? Existem alguns princípios que abordam esse direito, que é o princípio da ampla defesa, contraditório, que é justamente o direito do réu. O réu tem um direito absoluto, incontestável, de ter acesso a todas as provas produzidas nos autos para que ele possa se defender efetivamente de qualquer acusação, né? Existe também um princípio legal de comunhão das provas. Esse princípio diz que todas as provas produzidas no processo, tanto pela defesa quanto pela acusação, têm que ser totalmente liberadas ao réu. O réu tem que ter acesso a todas as provas produzidas por qualquer pessoa dentro do processo para que ele possa se defender de todas as acusações de uma forma legal, de uma forma justa. O caso julgado no STJ envolvia uma denúncia de fraude fiscal contra empresas farmacêuticas e, de acordo com o processo, houve falha na obtenção de parte dos arquivos digitais colhidos em busca e apreensão, e eles não foram integralmente disponibilizados para a defesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o entendimento do juízo de primeiro grau e indeferiu o pedido feito para a produção de provas adicionais, que buscava esclarecer a confiabilidade e a integridade desses dados eletrônicos. Ao STJ, a defesa alegou que o HD corrompido não foi apresentado em juízo e que, por isso, não foi possível verificar se os arquivos disponibilizados pelo Ministério Público Estadual são os mesmos que lá estavam. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que os agentes processuais envolvidos reconheceram que a defesa não teve acesso à integralidade dos arquivos digitais e que, possivelmente, eles foram corrompidos durante a extração dos dados na busca e apreensão. Para o ministro, o Estado não pode se contentar em apenas afirmar que depois de anos aconteceu algum tipo de erro, sem averiguar o que efetivamente aconteceu e ainda utilizar as provas incompletas para sustentar uma acusação criminal. E já está aberto o credenciamento para os interessados em atuar como conciliadores, mediadores e facilitadores restaurativos no Sejusc do STJ, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, criado no ano passado. Os interessados devem atender todas as exigências previstas no edital. Entre os requisitos estão conhecimento técnico, experiência e aptidão para realizar as funções. O prazo para o tribunal analisar a solicitação será de 30 dias. Para mais informações, basta acessar o site oficial da Corte. E no primeiro programa do ano, vamos estrear um quadro pensado especialmente para convidar você a conhecer pessoalmente o Superior Tribunal de Justiça em 2025. Então, roda a vinheta. E neste mês de janeiro tem muita gente descansando e viajando, mas o STJ continua de plantão. Os advogados com processos urgentes têm à disposição no tribunal uma estrutura presencial de apoio para facilitar o acesso à justiça. Vamos conversar com a repórter Kátia Gomes, direto do espaço do advogado no STJ. Oi, Kátia. Oi, Jaffer. Hoje eu vou mostrar tudo que o Espaço do Advogado tem à disposição para melhor atender aos integrantes da advocacia. Bom, as instalações ficam aqui no térreo do prédio principal do STJ, o edifício dos plenários. Aqui dentro, os profissionais do direito, eles recebem a ajuda de uma equipe treinada para acessar os mais diversos documentos e informações de processos em andamento na corte, inclusive para protocolar uma petição. E não é só isso, viu? São estações de trabalho, como essa daqui, com acesso à internet. Tem também sala de reunião e videoconferência, carregadores de aparelhos eletrônicos e impressoras. E ele está funcionando neste mês de janeiro, de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 da tarde. Com a retomada dos julgamentos, a partir do início do ano judiciário de 2025, em fevereiro, o expediente no espaço do advogado será maior,
começando às 9 da manhã e terminando às 7 horas da noite. Jaffer, volto com você. Kátia, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho por aí. E olha, além do espaço do advogado, outro ambiente do Tribunal da Cidadania aberto ao público é o Espaço Cultural STJ, que já tem definida a programação de exposições artísticas em 2025. Anota aí. Fiquem ligados, tem novidades no Espaço Cultural STJ. 2025 promete uma seleção incrível de exposições com diversas formas de expressões artísticas, como pintura, fotografia e desenho. Anotem aí as próximas exposições. Canto Cerrado, Além das Lentes, essências visuais da equipe fotográfica do STJ. 3x3, 3 artistas, 3 técnicas, 3 olhares. Entre arquitetura e paisagismo, lembranças afetivas de nossa existência cultural, Asas do Brasil e a exposição Brasília. Aqui no Espaço Cultural STJ, desde 2001, encontramos o melhor das artes visuais. Venha nos prestigiar! Ano novo e para muita gente, 2025 vai ser marcado pela troca de alianças. Antes de jurar amor eterno no altar, é importante saber quais são as normas legais do casamento e uma delas estabelece o pacto antinupcial, espécie de contrato que regula a situação dos bens do casal após o matrimônio, se um dia acabar. Esse instituto jurídico está previsto no Código Civil, que completa 23 anos neste mês de janeiro. A partir de agora, você vai acompanhar o entendimento do STJ sobre o pacto antinupcial na reportagem especial de Marina Campos. Emoção a cada momento, um sonho que se transforma em realidade. Um passo decisivo para quem decide dizer sim e viver o tão sonhado, felizes para sempre. Para sempre? Nem sempre. Ninguém casa pensando em se separar. Mas antes que o pior aconteça, é importante saber exatamente quais as regras desse relacionamento. Não parece muito romântico, né? Mas é necessário, porque casamento é como um contrato. Depois de assinado, vai ter que cumprir. Evita essas brigas na justiça, família com família, um quer uma coisa, outro não quer. Eu acho que é positivo. As pessoas casam para ser para sempre, mas nem sempre isso acontece, né? Então, eu acho que tudo no contrato fica melhor, porque aí fica tudo certo, não vai ter briga, eu acho. É importante, mas eu acho que a gente construir a partir do momento que casamos é mais importante ainda. Eu não vejo como necessário, porque o casamento ele é a partilha de vida. E você partilhar a vida, você partilhar tudo que você conquista junto. Com a palavra, quem é especialista em tempos de guerra, uma advogada de direito de família. O ideal é você estabelecer regras em tempos de paz para usar em tempos de guerra. Porque no começo da relação as pessoas estão muito afáveis, elas estão muito dispostas a estabelecer regras razoáveis. No fim da relação, normalmente a razoabilidade é colocada de lado. O contrato de casamento tem nome, Pacto Antinupcial. É nele que futuros cônjuges definem as regras que vão incidir sobre o patrimônio do casal após o casamento. Se o acordo não for feito, o regime legal padrão será o da comunhão parcial de bens, conforme o artigo 1640 do Código Civil. Nesse regime, os bens anteriores ao casamento continuam pertencendo a quem os adquiriu. Já os adquiridos ao longo da união devem ser compartilhados e, em caso de divórcio, divididos igualmente. Se os noivos optarem por um regime de bens diferente desse padrão, o pacto antinupcial será obrigatório. Você também não pode pensar só na regra. Você tem que pensar em que consequência aquela regra vai trazer para o casal caso ela venha a ser executada. Então, se eu falo de uma regra patrimonial, o ideal é que esse casal busque fazer uma simulação. Eles estabelecem uma regra X.
Caso eles fossem implementar aquela regra, qual que seria a consequência para A e a consequência para B? Porque a gente observa também que as pessoas fazem o pacto antinupcial muito movidas pela vontade do outro. Um do casal quer fazer o pacto antinupcial e o outro vai movido, aceitando, eu concordo, por amor. E o ideal é que os dois saiam extremamente bem esclarecidos, porque depois que as regras forem estabelecidas, elas não têm como ser revogadas. Foi pensando nessas consequências futuras que a Larissa e o marido Bruno decidiram fazer um pacto antinupcial. Depois de 10 anos de namoro, eles construíram primeiro a casa e só depois se casaram. E fizeram questão de que o imóvel fosse partilhado entre os dois. Nós decidimos nos casar, né, depois de longos anos aí de namoro, de noivado. E aí era um desejo nosso que este imóvel que serviria, né, para a primeira residência do casal, ele pudesse fazer parte desse patrimônio comum, né, da meação. E aí, mas nós tínhamos um empecilho aí, porque nós queríamos nos casar no regime da comunhão parcial de bens. E aí, se nós nos casássemos no regime da comunhão parcial de bens, como esse imóvel foi adquirido antes da constância do casamento, ele não entraria na meação. E aí, então, nós resolvemos lavrar esse pacto antinupcial para excepcionar este bem. Os artigos 1653 a 1657 do Código Civil descrevem os requisitos para que o pacto seja válido. Ele deve ser registrado por escritura pública e o casamento precisa ocorrer de verdade. Se não for registrado corretamente, o contrato será nulo. E se não houver o casamento, será considerado ineficaz. Mas o pacto não é só sobre patrimônio não, hein? Pode, por exemplo, trazer regras sobre traição, com previsão de multa em caso de infidelidade. Muitas discussões sobre os termos do pacto antinupcial chegam ao Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça já analisou casos envolvendo os efeitos do acordo em diversas situações. Em um caso julgado pela 4ª turma, o recorrente pedia a declaração de ineficácia do pacto antinupcial que estabeleceu o regime da separação total. Ele alegou que o pacto estaria vinculado ao casamento, o qual nunca ocorreu. Mas para o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, um pacto realizado por escritura pública, ainda que não tenha sido seguido pelo casamento, deve ter sua eficácia aproveitada como um contrato de convivência, devendo reger a união para a qual foi celebrado. Em outro julgado, os ministros da 3ª turma decidiram que nas sucessões em que não há descendentes ou ascendentes, o regime da separação total de bens fixado no pacto antinupcial não impede o cônjuge sobrevivente de ser considerado herdeiro necessário. Por isso, saber as regras antes de casar é importante para dar o sentido desejado para o seu bem, seja ele qual for o significado. A ideia geral é que as pessoas entram em uma relação e elas entram com a expressão meu bem. Quando elas vão desfazer essa relação, a palavra mais falada são os meus bens. Então, utilizar o tempo do meu bem para estabelecer a regra para os meus bens. E estamos chegando ao fim da primeira edição do STJ Notícias neste novo ano. Novamente, reforçamos nosso desejo de um feliz 2025 a todos que nos acompanham aqui e também nos mais diversos perfis do STJ, como o site oficial, YouTube, redes sociais e nas plataformas de áudio. Até a próxima!